E no programa de hoje, esses deliciosos muffins funcionais, sem glúten, sem leite. Não sai daí, é rapidinho. Olá! A nossa receita de hoje é um muffin salgado, super gostoso, uma excelente opção para um lanche da tarde, por exemplo. A gente tem pouca opção salgada e que seja saudável para os horários dos lanches. Essa aqui é uma ótima alternativa, e tanto para adultos quanto para as crianças, todo mundo vai amar, eu tenho certeza. Então vamos lá que eu vou ensinar como é que a gente faz passo a passo. Então a gente vai colocar todos os ingredientes líquidos na Thermomix e depois os secos. Em casa, se você não tem a Thermomix, você pode colocar tudo num processador. O interessante é sempre, ou um liquidificador. O interessante é sempre começar pelos líquidos, para ter uma facilidade de envolver os ingredientes. Então a gente vai colocar o leite vegetal, aqui eu optei por usar o leite vegetal de arroz, mas pode ser também o de amêndoa, de qualquer uma das oleaginosas. Os ovos, sempre usando os ovos caipira. Vou colocar o azeite e agora todos os ingredientes secos. Vou usar a farinha de trigo sarraceno. O trigo sarraceno é uma excelente fonte de proteína e ele não tem glúten. As pessoas confundem um pouco pela nomenclatura, mas fiquem tranquilos. É uma ótima fonte também de vitaminas do complexo B e de magnésio. Então a gente coloca todos os ingredientes juntos, inclusive as sementes. Vou usar a proteína vegetal, que é uma proteína à base de arroz e ervilha. Isso dá mais saciedade. Toda vez que a gente coloca mais proteína numa preparação, a gente aumenta a saciedade ao longo do dia. Vamos colocar aqui. E é só bater. Bater o suficiente para misturar todos esses ingredientes e formar uma massa homogênea. Então, vou programar 30 segundos, velocidade 1,5. Bom, então aqui a gente terminou de misturar os ingredientes, a gente formou uma massa e agora, essa é a massa básica, agora a gente vai aromatizar essa massa. O que eu vou colocar? Aqui eu escolhi o alho poró e a gente pode colocar todos no próprio processador, no liquidificador ou na Thermomix. A cenoura, aqui eu optei por trabalhar com ela ralada. Vou também usar salsinha e o alecrim. Na realidade, esses são os sabores que eu escolhi para aromatizar o meu muffin, mas isso é à vontade. Então a gente pode trabalhar com qualquer tipo de legume, aquele que você e sua família gostam, tem de preferência, né, de paladar, e as próprias ervas e especiarias. A gente pode, quanto maior a variedade de uso desses aromatizantes naturais, é muito melhor. Então trabalhar às vezes com um tomilho, com um manjericão, trabalhar um tomate, trabalhar cebola, berinjela, abobrinha, enfim, a gente tem uma riqueza de legumes e vegetais e também de ervas e especiarias para acrescentar nesse muffin. Então a massa é básica e a partir disso a gente trabalha com vários aromatizantes, sempre os naturais. E a gente vai misturar esses ingredientes. Então para isso eu preciso de 30 segundos, numa velocidade aqui também 1,5. Em casa, bateu tudo no liquidificador, no processador e tá pronto. Muito bem, viram que aqui é tudo vapt-vupt, ó, limpeza instantânea. Misturou todos os ingredientes, né, os nossos aromatizantes naturais com a nossa massa. Essa é a massa final, o resultado que a gente obtém. O que acontece? Aqui eu vou fazer uma sugestão para vocês de colocar em forminha de mini muffin. Mas o tamanho que vocês optarem é a escolha. Tá? Então aqui é uma forma do tamanho mini, mas pode ser o tamanho convencional e também pode ser numa forma única, não tem problema. Ela já está untada, não precisa enfarinhar. Tá? E aí a gente vai preencher cada um dos espaços. Não preenche até o final, para ele não transbordar. Ele tem que ficar mais ou menos com meio centímetro da borda.
E depois que a gente preencher tudo, nós vamos levar ao forno. Deve estar pré-aquecido a 180 graus. Toda vez que a gente trabalha com forno, vamos relembrar, porque as pessoas esquecem. Toda vez que a gente trabalha com forno, ele tem que ser pré-aquecido, sempre, tá? Fica a dica. E aí, depois que a gente preenche todos, a gente leva lá para o nosso forno. Na escuridão da noite a chuva cai no horizonte breu, caso de dor. Bom, temos aqui os nossos muffins prontinhos, assados. Mais ou menos 10, 12 minutinhos, você vai nivelando conforme o seu forno. Importante é que eles fiquem douradinhos. Depois disso é só desenformar e eles conseguem ser guardados na geladeira por até 3 dias e eles se mantêm com uma boa consistência, uma boa textura final. Como é um produto sem glúten, a gente precisa armazenar na geladeira, tá? Isso é bem importante. E uma opção para a gente servir esses muffins é como um lanchinho para as próprias crianças levarem para a escola ou para o adulto levar, né? Por exemplo, passar o dia no trabalho, ter uma opção de um lanche salgado e que seja extremamente nutritivo. Tá? Então, esses muffins, para uma opção de lanche, a gente pode usar aí de 2 a 3 unidades, depende da composição da dieta de cada um, mas seria uma quantidade interessante. E aí, a gente tem como resultado final uma preparação cheia de nutrientes e extremamente saborosa. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal Colherada Gourmet by Carina Boniati. Você também pode me seguir no Instagram, @CarinaBoniati, ou ainda curtir a minha página Colherada Gourmet no Facebook. Você também pode acompanhar a minha agenda de cursos pelo site colheradagourmet.com.br. Eu te espero no próximo programa.